Livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Eu vou falar sobre um personagem bíblico que eu não gostaria que você se comparasse a ele, por favor. Então, não fique abalado, não fique triste. Eu vou falar simplesmente das atitudes desse homem, mas eu não quero que você vista a camisa dele. Eu vou falar de caminho. Então, não quero que você se sinta cainizado hoje, não, por favor. Mas eu preciso mostrar algumas atitudes desse homem, que ele foi praticamente o fundador do mundanismo, né? Se alguém foi o primeiro mundano na face da terra, foi esse homem. E por que começou esse mundanismo? Por que ele teve essa inclinação para as coisas do mundo? E aqui, nessa passagem que nós vamos ler, a partir do versículo 13, traz algumas lições para nós nesse sentido. Então, a palavra de Deus diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Perdão, não é uma pergunta, deixa eu repetir a leitura, desculpa. E disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que pode ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Eu serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Somente até aqui. Bom, eu acho que a gente não precisa voltar muito para saber o contexto, não tem nem muito o que voltar, né? Só tem 3 capítulos para trás de Bíblia Sagrada, então não tem nem muito o que voltar. Mas todos sabem, todos entendem, ou mesmo aqueles que não têm muito tato com a Bíblia Sagrada, que não estuda muito a Bíblia Sagrada, conhecem essas histórias do início da Bíblia. Primeiro porque elas, se alguém um dia leu a Bíblia ou tentou lê-la, começou por Gênesis, né? A maioria das pessoas tenta começar por Gênesis, a não ser aquelas que ganharam o Novo Testamento, que aí começaram por Mateus. Mas, se tem um exemplar da Bíblia completa, vão começar por Gênesis. Começando por Gênesis, ainda não perderam o fôlego no capítulo 4. Né? Então, os 3 primeiros capítulos ainda estão acesos na mente da pessoa. Então, não é muito necessário eu tomar toda a história com os detalhes e etc. Por quê? Porque você sabe que nós somos criacionistas e entendemos que Deus criou o homem. Criou o homem e pronto, e ponto final. Né? Bom, existe uma inteligência por trás do homem. A probabilidade do homem ser homem, do jeito que ele é, e simplesmente moléculas de gordura se procurando, ou moléculas de qualquer tipo de molécula se procurar, é como se você cortasse todas as palavras de 6 enciclopédias Barça, soltasse ela do alto de um prédio e elas se retomassem. Eu sei que meninos muito novos não sabem o que é uma enciclopédia Barça. Mas a Barça é uma enciclopédia que, antigamente, quando não tinha internet, os estudantes deveriam fazer pesquisa em alguns lugares. E alguns dos nossos pais compraram essas enciclopédias enormes, para que a gente pudesse fazer pesquisa em casa.
E essas enciclopédias eram às vezes de grandes volumes, 40, 50 mil verbetes, ou seja, palavras explicando a finalidade. E se você for, não só nessas 40 mil, mas se você for separar cada palavra que está numa enciclopédia, Barça, não em uma, em 6 enciclopédias Barças, soltar esse monte de palavras de cima de um prédio, e elas caírem todas elas, montando as frases, remontando a enciclopédia, é a mesma probabilidade que nós temos hoje de ser quem nós somos, simplesmente por obra do acaso. Mesmo que bilhões e bilhões de anos sejam contados, a probabilidade é a mesma, porque a probabilidade não conta com tempo, a probabilidade só conta com as possibilidades. É uma nessas possibilidades todas que vocês já imaginaram. Bom, um segundo ponto é que eu vou tomar aqui da ciência de um homem muito inteligente, que ele é um doutor em física e que fez algumas palestras. Eu tenho essas palestras em DVD, um camarada muito legal de ser assistido. E ele fala que existe a teoria do bolo. Vamos supor que você acredite que está vindo um caminhão, e dentro desse caminhão tem farinha de trigo, tem ovo, tem leite, tem tudo. E aí o caminhão está indo por uma pista normal, e esse caminhão tem um acidente. Nesse acidente ele capota, o caminhão capota. E aí o que é que acontece? Capota, aquilo tudo que ele está carregando mistura lá dentro. Mistura tudo, e mistura o ovo com leite, com farinha, com sal e etc. E depois disso tudo, o caminhão pega fogo. E nisso que o caminhão ainda pega fogo, o bombeiro vai lá, apaga o fogo e está um bolo lá prontinho. É mais ou menos isso que as pessoas acreditam que aconteceu na criação do homem. É muito mais fácil olhar para o bolo e falar: alguém fez isso. Eu não sei quando fez, eu não sei que horas fez, eu não sei por que fez, mas alguém fez esse bolo e deixou o bolo aqui. É como se alguém tivesse entrado na sua casa, pego escondido a chave da sua casa, aberto a sua casa enquanto você está aqui no culto, e ele foi lá, fez um bolo para você, deixou em cima da mesa da cozinha, e você não sabe quem foi. Quem foi é a teologia quem responde. Agora, que o bolo está pronto, está pronto. Isso não tem quem tenha dúvida disso. O bolo está pronto e o bolo é você, sou eu, né? Essa coisa maravilhosa que Deus fez. Somos nós. Bom, e nós acreditamos nisso. Acreditamos que Deus fez o homem. Deus fez o homem. E ao fazer o homem erra. Mas o homem não simplesmente erra e é expulso do jardim. O homem erra, mas ele ainda tem a tranquilidade de fazer escolhas. Fazer escolhas. Ele poderia escolher ainda a presença de Deus, apesar de ter se distanciado dele. E o homem poderia viver de qualquer maneira que lhe fosse do jeito que ele quisesse. Pois bem, esse homem, ele teve filhos e filhas, não só o homem com a sua esposa, teve filhos e filhas. A Bíblia Sagrada não diz quantos filhos nem quantas filhas, mas a Bíblia registra facilmente, está escrito, e Adão e a sua esposa tiveram filhos e filhas, não tiveram só Caim, Abel e Sete, não, de jeito algum. Tiveram mais filhos e mais filhas. Bom, e aí é óbvio que você vai perguntar: então com quem Caim casou, pastor? Casou com uma das suas irmãs. Foi-lhe dado o direito, né, de casar com uma das suas irmãs. Ela quis também casar com ele, e eles constituíram uma família. Não uma família, mas uma cidade. Caim, ele teve um problema sério, que ele foi se apresentar diante de Deus, um momento espontaneamente, ninguém pediu nada para Caim, Deus não exigiu uma oferta, mas ele foi lá, porque o seu irmão queria oferecer alguma coisa, ele também foi e ofereceu algo.
O seu irmão era pastor de ovelhas, ele criava, ele cultivava o campo, e daquelas primícias ali, daqueles frutos do campo, ele tirou algumas coisas e colocou na presença de Deus para oferecer a Deus. E Abel tirou do melhor. Houve uma comparação. E aqui começa o mundanismo. Mundanismo não é aquilo que você peca sozinho. Mundanismo é aquilo que a pessoa peca, você não, que eu já falei para você não se colocar na vida desse homem. Mas mundanismo não é aquilo que uma pessoa faz só. Aquilo que uma pessoa faz só é carnalidade. Mundanismo é alguma coisa que ele tem que instigar a outra pessoa. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma aula excelente sobre inveja, sobre coisas que a gente pode desejar do próximo e tentar roubar do próximo, e tentar ter do próximo, e etc. Baseado nos 10 mandamentos. Irmãos, a comparação, ela começa trazendo aí grandes problemas para a humanidade. Grandes problemas. Qual o filho mais amado? Qual o filho mais querido? Qual é a pessoa que dá mais, que traz mais paz para nós? Qual é o filho que eu gosto mais? Sei lá, qual é dos 2 filhos quem é mais bem sucedido? Quem é mais mal sucedido? Ah não, fulano de tal me dá problema demais, mas ciclano não, ciclano, ele é bom, ele faz as coisas dele. Talvez isso seja até um instinto natural do homem, mas a verdade é que um coração de um pai, eu estou voltando aqui ao coração de pai, porque Caim não entendia que Deus poderia ser o seu pai, e ele voltou o coração do pai ao coração de um pai, e imaginou que não precisava de absolutamente nada, nada para que seu pai o amasse. Ele não imaginava que ele não precisava de fazer nada para receber o amor de Deus na sua vida. Sabe o que Caim fez? Caim simplesmente por inveja, ele mata o seu irmão. E aqui estamos diante do diálogo, de uma parte do diálogo que Caim teve com o próprio Deus. E ele se coloca diante de Deus afirmando uma das coisas que mais diminui Deus na face da terra. Uma das coisas que mais coloca Deus na condição humana na face da terra. Sabe como ele começa? Ele começa com a seguinte informação. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Ponto final. A minha maldade é tão grande que eu tenho certeza que o Senhor não tem condições de me perdoar. Queridos irmãos, essa afirmação, ela não está dizendo que Caim foi excelente no seu pecado, não. Que o pecado dele foi o maior pecado do mundo, não. Essa afirmação está dizendo que Deus não é suficiente para demover, para remover, para pagar a pena de qualquer pecado humano. Deus, ele não é poderoso para perdoar ele que foi o maior ofendido. Em ele ser o maior ofendido, tem base bíblica, que ele fala: onde é que está o teu irmão? O sangue dele está clamando. Eu estou ouvindo o sangue dele clamando na face da terra. Onde está o teu irmão? Ou seja, ele havia imputado já em Caim alguma coisa para pesar na consciência dele, falar: olha, aquilo que você fez, talvez ninguém tenha visto, mas foi agressivo a mim, a gente vai ter que resolver isso. Ele falou: não, o veredito já está dado, o Senhor não tem poder para me perdoar, o Senhor não tem capacidade para me perdoar, o que eu fiz, ele é tão grande, o que eu fiz, ele é tão destruidor, o que eu fiz, ele é tão enorme, o que eu fiz, ele foi feito com
tanta fúria, com tanta raiva, com tanto desdém, com tanta maquinação, que não tem Deus que perdoe esse negócio. O Senhor não tem poder para isso. A minha maldade é maior do que o teu poder. O mundo vive embaixo dessa afirmativa. É comum nós percebermos as pessoas dizendo assim: o camarada mata, o camarada rouba, o camarada destrói a família dos outros e depois vira crente. Bota uma Bíblia embaixo do braço, vira crente, chama todo mundo de irmão, vira crente. O camarada erra, o camarada faz um monte de besteira na vida dele, ele junta um monte de coisa, um monte de ziquezira, depois vira crente. Diz que está perdoado, não é possível que Deus perdoe essa pessoa. Alguém conta que ocorreu um fato, é bem provável que não tenha legitimidade completa, mas expressa um pouquinho daquilo que eu quero falar nessa noite. Alguém já contou essa história de que um jovem desertou do exército de um desses grandes aí, o Napoleão, Alexandre, quem você quiser. E esse camarada, a deserção, todos nós sabemos que o crime é de morte. E o rapaz era muito novo, e a mãe veio pedir por esse rapaz. E virou para esse cidadão, vamos supor que tenha sido Alexandre. Alexandre, eu venho aqui para pedir pela vida do meu filho. E ele fala: a senhora sabe qual é a penalidade para quem deserta, para quem deixa os companheiros na batalha e foge da batalha, para quem é covarde? A senhora sabe qual é a pena disso? E ela fala: eu sei qual é a pena de morte. Até no Brasil, irmãos, hoje, se o Brasil entrar em guerra, um militar que deserte tem pena de morte. É uma das poucas exceções de pena de morte no Brasil. Mas tem pena de morte para um camarada que deixa o campo de batalha, que foge no campo da batalha. E aí alguém vira e fala assim, e esse grande, o grande estrategista vira para a pessoa e fala: minha senhora, isso é uma questão de justiça, seu filho vai morrer. E ela fala: meu senhor, eu não vim aqui pedir justiça, eu vim aqui pedir misericórdia. Muitas pessoas acreditam que a igreja ela é feita de pessoas extremamente corretas e santas. Então, para desmistificar isso, eu já quero acompanhar as palavras de Paulo. Se há pecadores aqui, eu sou o principal. Eu fui o primeiro que não consegui salvar a mim próprio. Eu fui o primeiro que, através das minhas obras boas, não consigo atingir a graça de Deus sobre a minha vida. Se houver, que não há, a Bíblia Sagrada diz que não há, se houver aquela balança de obras boas e de obras más, a minha está muito desequilibrada. Se houver aquela balança daquelas coisas boas que a gente deve fazer, e das coisas ruins, que a gente tem que apagá-las com as coisas boas, se acontecer essa balança, você pode ter certeza, eu sou o mais desbalanceado daqui. Eu sou a pessoa que menos mereça a salvação. Caim era esse homem. Eu falei para você não se comparar, mas eu me comparar não tem problema. Caim era esse homem. Um homem que matou o seu próprio irmão. Hoje, esse nível de criminalidade é muito comum. É muito comum nós vermos pais contra filhos, pais jogando filhos da janela, cortando o negócio lá, a redezinha, e jogar o filho lá de cima. Hoje é comum os filhos matarem os seus pais. Hoje é comum colegas de trabalho matarem uns aos outros. Hoje, isso não precisa estar no primeiro capítulo da Bíblia, ou no quarto capítulo da Bíblia. Hoje você vê em qualquer manchete de jornal. E se você não selecionar o jornal, vai estar na manchete, vai estar no meio, vai estar no fim do jornal.
Ou seja, isso, a vida do homem hoje, ela vale muito pouco daquilo que realmente deveria valer. Caim foi uma pessoa que olhou para Deus e falou assim: o meu pecado não pode ser perdoado. Eu já me lambuzei tanto nessa vida, eu já me pisei tanto na lama, que eu não sei o que é perdão. Ou seja, Deus, ele não vai me perdoar nunca. Pelo contrário, Deus é um homem que está lá em cima, ou um ser, desculpa, entre aspas, que está lá em cima, com um chicote pronto para me bater. E queridos irmãos, isso está impregnado na igreja. Se isso fosse só um pensamento lá fora, nós estaríamos bem. Mas isso está impregnado dentro da igreja. Quer ver uma coisa? Quantos acreditam que se você obedecer à Bíblia, você vai ser próspero? Levante a mão, por favor. Quantos acreditam que ao obedecer todos os mandamentos de Deus e a Bíblia Sagrada, você vai ser próspero? Levante a mão, por favor. Ok, eu também acredito em uma parte dessa semi-verdade. Irmãos, a Bíblia diz que quem não cumpre um mandamento é réu de todos os mandamentos. Mateus capítulo 5 diz: não adianta, se você fugir de um, você cai na condenação de todos. Não tem como você cumprir um mandamento e mantê-lo-se fiel àquele e ignorar os outros mandamentos. Caim estava com isso na mente dele. Ele falou: já que eu pequei, então que eu seja réu de tudo, e que a gente também não precisa viver do jeito em comunhão. Eu vou sair da tua presença, só que tem um problema. Todos que me virem e saberem que eu não estou em comunhão contigo, vão tentar vingar a morte do meu irmão. E aí Deus deu um sinal, eu não quero entrar nesse assunto agora, mas Deus deu um sinal para identificar quem era Caim no meio do povo. E, seguindo, no versículo, que era o versículo realmente que eu queria tomar, eu só tomei isso para contexto, o versículo que diz assim, o 16, saiu Caim diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, e da banda do oriente do Éden. Eu quero me prender aqui e terminar aqui, da banda do oriente do Éden. Todos nós sabemos que o lado oriental do Éden, não da cidade que ele estava, o lado oriental do Éden era o quê? Afinal de contas, o que havia no lado oriental do Éden? 1, 2, 3. Muito bem, exatamente, a porta do Éden. A porta do Éden. A porta do lugar de delícias. Do projeto que Deus teve para a vida da humanidade. A porta do lugar de delícias estava voltada para o Oriente. O que Caim fez? Caim se colocou exatamente na porta do Éden. Ele habitou no lugar onde estava a porta do jardim do Éden. Essa é o primeiro plano de fuga de alguém que desfez a amizade com Deus. Primeiro plano de fuga, entrar no lugar de delícias sem ser convidado por Deus. Simples, né? Por que ele ficou na porta do Éden, irmãos? Com a esperança de entrar no Éden. A esperança que um dia aquela porta se abrisse, mesmo que ele não tivesse comunhão nenhuma com Deus, porque afinal de contas, ele foi o maior exemplo do divórcio entre homem e Deus. Eu não quero saber desse Deus. E ele entra, melhor dizendo, ele faz o seu acampamento ali. Não só faz o seu acampamento, ele cria uma cidade. Ele falou: no dia em que eu puder entrar no Éden, e vocês sabem o que impedia do homem entrar no Éden, era um querubim, era um anjo de Deus. E ele fala: no dia que esse anjo pestanejar, eu entro lá dentro, como das frutas, não preciso mais regar a terra, não preciso mais fazer nada, eu vou viver no lugar de delícia
pelos meus próprios esforços. Como é que é o nome disso? Mundanismo. Conquistar um lugar de delícias pelos meus próprios esforços, sem a ajuda de Deus. O nome disso é mundanismo. Mundanismo. Sabe qual é um dos grandes problemas hoje nossos? Que nós temos os nossos problemas e queremos que Deus resolva os nossos problemas, e que se Ele resolver os nossos problemas, as pessoas que estão em volta vão perceber que nós temos comunhão com Deus. Eles fundaram uma cidade, irmãos. Os camaradas eram empreendedores. Os camaradas sabiam o que eles queriam fazer. Se você for ler toda a genealogia de Caim, você vai ver que a música, o pai daqueles que tocam instrumentos de música, veio da descendência de Caim. Você vai perceber que as pessoas que começaram a arar a terra e ter gados na terra, o maior criador de gado veio da herança de Caim. Caim, ele foi um camarada. Há pessoas que edificaram cidades naquela época, ou seja, tecnologia, sei lá o que tinha, mas pessoas ligadas nas coisas terrenas, e executar em fazer, estavam na genealogia de Caim. Eles estavam longe de Deus e conquistando as coisas. Longe de Deus e conquistando as coisas. E aí eu tenho certeza que se Max Weber estivesse nos dias de hoje, ele ia remodelar o livro dele que fala sobre ética cristã e espírito capitalista. Ele ia remodelar esse livro. Vocês se lembram? Esse livro ele é baseado de que o cristianismo, ou melhor, o fundamento do protestantismo está em cima de trabalhar e de ser bem-sucedido. A sociedade brasileira lê a gente dessa maneira. Fala, enquanto o outro espera alguma coisa muito distante, e que Deus é um ser que não quer que a gente seja rico, o protestante já vê o contrário. O protestante vê a saúde como a bênção de Deus, que ele pode trabalhar, ele pode conquistar as coisas. Não é mentira. Max Weber foi um sociólogo aí da Alemanha, ali para aquele lado lá, que colocou isso. Os meninos aí que estudaram sociologia e tal, já viram isso em algum momento. Mas, e vocês também que viram faculdade, principalmente nessa área humanas, viram também alguma coisa em algum momento. Mas, amados irmãos, a verdade é o quê? Que a nossa profundidade, que a intimidade com Deus, não está se você mora num palácio, ou se você mora num barraco. Que a nossa intimidade com Deus não importa se você andou de busão a vida toda, ou se você andou de BMW. Isso é muito pouco para Deus. O verdadeiro evangelho não está na questão de que se você foi muito bem sucedido na sua vida, ou se você não foi. Não importa, isso para o Senhor é uma coisa tão pequena, mas tão ínfima. Não importa se você tem sucesso, e Deus não te ama mais se você tiver muito sucesso, e Deus não te ama menos se você não tiver tanto sucesso assim. A Bíblia me proíbe, você sabia disso? A Bíblia me proíbe tratar melhor pessoas que têm melhor condições financeiras na igreja. Tiago deixou uma recomendação clássica para mim. Falou para todos os líderes e disse assim, olha, senhores pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupo, qualquer coisa que esteja diante do Senhor, escute por favor, se alguém chegar na sua comunidade, na sua igreja, na paróquia, ou no grupo que você dirige, não sei, se alguém chegar com roupas finas, um anel no dedo, e você tratá-lo melhor do que qualquer outra pessoa, você é réu. Você é réu de condenação diante do Senhor. Ou seja, se Deus estivesse aprovando esse tipo de coisa, Ele já ia olhar e falar assim, não, trata bem aquele, porque a minha bênção está sobre aquele.
Porque se ele é próspero, é porque a minha bênção, a minha mão está sobre ele. Então trata bem ele, ao invés de você tratar as pessoas de uma maneira diferente. Trata bem ele, ao invés de você tratar as pessoas de uma maneira igual. Trata bem ele então, já que a minha bênção está sobre ele. Irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Segundo ponto, o Éden ele ficava virado para o Oriente, porque todas as esperanças da Bíblia, inclusive a messiânica, nasce no Oriente. Você se lembra que, assim como um relâmpago, que sai do Oriente e se coloca no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Salmo 121 fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes que estão ao oriente de Jerusalém, da porta messiânica, que o Messias virá, entrará por aquela porta e reinará sobre o mundo. Ou seja, até a esperança da vinda de Cristo tem que ter o nosso coração, entre aspas, inclinado para esse Oriente. Agora, quando você se estabelece no Oriente, e que se você está esperando que a porta se abra, você está exatamente de costa para a resposta que vai nascer do Oriente. Porque se você está do lado oriental, a porta do Éden está aqui, o Oriente mesmo, que é aí o limite do infinito para lá, está nas suas costas, não está onde você se estabeleceu. Você está de costa para aquele que verdadeiramente você devia estar olhando para ele. As coisas desse mundo tiram o nosso foco diante do Senhor. Nós devemos escolher. Eu e você temos um vácuo no nosso coração, que precisamos escolher. Quem ocupará o nosso coração? Essa é uma das perguntas cruciais da Bíblia Sagrada. Quem vai ocupar o teu coração? Quem vai sentar nesse trono? Você, os seus desejos ou o Senhor? Enquanto a gente procura o lugar de delícia, que ele se abra pelos nossos próprios esforços, o nosso Deus está por trás da gente trabalhando, porque ele sabe que o melhor lugar do mundo não é um lugar físico. O melhor lugar do mundo é uma presença. O melhor lugar do mundo é uma comunhão. O melhor lugar do mundo é estar junto. O melhor lugar do mundo é ter intimidade. Não é um lugar que se possa ocupar. Não existe um pódio nessa corrida. Não existe um lugar para você ocupar e você dizer: não, eu sou o campeão, eu cheguei primeiro, levanta meu braço aqui. Não há esse lugar. O melhor lugar do mundo é uma comunhão contínua e plena com esse Deus maravilhoso. Meu tempo já terminou, mas eu quero orar por você. Quem sabe aqui nessa noite, não existem pessoas que ainda estão assim, vivendo esse buraco na sua alma, que nada dá para preencher. Escuta, você muito tranquilo com você. Olha bem, Caim montou uma família para ele. Então você ser bem sucedido na família não significa que você está com Deus. Não significa. Sua família vai tudo tranquilo. Não significa que Deus está contigo. Caim edificou uma cidade. Prosperidade, cidade, transporte, turismo, sei lá o que ele montou lá para sustentar, agricultura e etc. Dinheiro não significa que você está bem com Deus. O pastor William não consegue apontar. Vou pegar quem tem intimidade, óbvio. Irmão Ricardo não tem comunhão com Deus. Pastor Júnior tem comunhão com Deus. Bruno não tem comunhão com Deus. Pastor Severino
tem comunhão com Deus. Pulei para cá. Mano e Bia não tem comunhão com Deus. Eu não tenho critérios para fazer isso. E outra coisa, mesmo que tivesse, eu não tirei esse direito. Não sou eu que vou dizer para você onde está, o que vai ocupar o seu coração. É você quem vai decidir. Você decide se você vai ocupar o seu coração de si próprio, do seu egoísmo, daquilo que você realmente, de quem você quer ser, ou se você vai deixar Deus ocupar esse espaço e falar: Senhor, olha, eu tenho vazio na minha alma, do teu tamanho, só o Senhor cabe ali. Eu já tentei colocar um monte de coisa e não deu certo. Salomão colocou 1000 mulheres naquele lugar, e ele disse em Eclesiastes que não valeu a pena. Salomão foi o homem mais rico do mundo à época. Riqueza ele colocou nesse lugar, e sabe o que aconteceu? Não valeu a pena. Não valeu a pena. Sabe o que ele falou que era isso? Ele falou: vaidade. Isso tudo é vaidade. Vaidade. Só vaidade. Pela misericórdia de Jesus, eu não tinha muita coisa para fazer no meu trabalho. Eu li 3 livros essa semana. E um dos livros, eu estou falando assim para estimular você a ler, irmãos. Quando eu falo que eu leio, eu não estou brincando, eu estou querendo modelar você. Eu não estou falando para você ler 3 livros, que é essa coisa de doente, né? Mas leia um pelo menos, né? Um por mês. Irmãos, um dos livros estava falando uma coisa muito interessante. Um empresário, um executivo de uma empresa lá dos Estados Unidos, por causa do estresse e tal, estava morrendo do coração, ele foi tirar uns dias numa vila de pescadores ali perto do Caribe, ali no México. E aí ele foi lá para a vila de pescadores, e nisso que ele está relaxando lá, a cabeça dele não para de funcionar, né? Funcionando o tempo todo. E aí ele para, e ele olha lá um pescador, e o pescador vem com uns 3 ou 4 peixinhos assim na mão. E ele falou: ué, mas são 8 da manhã, você já parou de pescar? E ele falou: já. Que horas você foi para o mar? Ele: coisa de 6h30, 7 da manhã. Mas você já parou? Os meninos vão para a escola, eu tiro uma cesta com a minha patroa. Depois, mais para o finalzinho da tarde, eu saio aí pela vila de pescadores e vou cantar com meus amigos. Vamos tocar violão e cantar. E depois eu vou dormir, e amanhã eu pesco de novo. E aí o camarada olhou para ele e falou: rapaz, eu posso te ajudar. Eu tenho um MBA e eu vou ajudar você. Olha só, você pode ficar mais tempo no mar, ficando mais tempo no mar, você vai pegar mais peixe. Você pode vender esse peixe aqui na comunidade, você vai ganhar dinheiro. Ganhando esse dinheiro, você vai ter condições de comprar outro barco. Comprando outro barco, você vai ter empregados para você, e você vai botar gente para trabalhar para você. E ele: sim, doutor, e o que mais? Não, e depois a sua empresa vai ter uma grande possibilidade de crescer. E aí você, quem sabe, você já não muda a sede da sua empresa para a cidade do México, para a capital, né? Para a cidade do México. Chegando lá na cidade do México, você vai poder abrir frigoríficos, ter caminhões para levar peixe para o México todo. Quem sabe a tua empresa não vai crescer tanto, mas não vai crescer tanto, que você vai ter que abrir uma filial nos Estados Unidos. Daqui a pouco você já vai mudar para os Estados Unidos, levar sua família, e você vai ser muito próspero. E aí você se muda, quem sabe, até para Nova York, coloca a sede da tua corporação em Nova York, lança ações na Bolsa de Valores, você pode ser milionário, e você está perdendo tempo. Ele: sim, e depois, o que é que eu faço? Bom, depois você vai ter dinheiro, e o que é que eu vou fazer? Aí ele: você vai ter dinheiro, você pode comprar uma casinha numa vila de pescadores, pescar, brincar com os seus netos, dormir depois do almoço e sair para cantar à noite.
tudo que ele já tinha. Irmão, você já tem tudo que você precisa. Eu já tenho tudo que eu preciso. Para falar a verdade, eu tenho até que simplificar algumas coisas. Eu tenho até que deixar algumas coisas. Eu tenho até que facilitar algumas coisas. A gente vive essa vida tão exacerbada, para quê? Tanta luta, para quê? Tanta correria, para quê? Para quê? Qual é o propósito da nossa vida? A gente não vai conseguir conquistar Deus. A gente não vai conseguir comprá-lo. A gente não vai conseguir fazer essas coisas. Você pode se colocar de pé, por favor?